Boa noite a todos. Boa noite a nossos amigos presentes e também nossos amigos da internet. Estamos iniciando mais um trabalho aqui na Casa do Caminho. E sempre aqueles recados básicos que a casa dá. A casa tem atendimento todos os dias, temos palestras, e a programação está sempre colocada no quadro ali de aviso da entrada da casa e também no nosso site, no www.casadocaminhodesantana.com.br. Aí vocês podem ver toda a programação, de todas as palestras que vão ser, geralmente se deixa para o mês inteiro, ok? Então nós temos atendimento todos os dias, como eu disse, com exceção das sextas-feiras, onde é feito um atendimento aos dependentes químicos, e de tabagismo. Esse trabalho é realizado, voltado mais para os familiares dessas pessoas que estão passando por esse problema, E, então é um trabalho bem interessante, graças a Deus está progredindo bem, e quem quiser conhecer alguém, quiser encaminhar, nós agradecemos aí para a equipe que trabalha às sextas-feiras. E no domingo nós temos a evangelização infantil, que é muito importante também. Começar cedo com as nossas crianças, e agora também vamos começar com a mocidade infantil, com a mocidade espírita também da casa, Acho que o grupo vai chamar Mocidade do Caminho, pelo que eu estou sabendo. É o quê? Mocidade do Caminho. Então vai ser muito bom também começar as crianças e os adolescentes, Essa é a ideia. Abranger todo esse público jovem. Tá ok? Na área de social, nós temos a distribuição de cestas básicas. Nós passamos agora a atender 80 famílias, intercaladas por mês de 40 em 40. E antes a gente atendia 72, agora estamos atendendo 80. E vamos tentar buscar, se Deus assim permitir, sempre aumentar esse número. Essa é a nossa ideia da área social. Também temos, esse trabalho ocorre no segundo sábado de cada mês, sempre às 9 horas da manhã. As famílias cadastradas vêm aqui, recebem as cestas, tem uma mini palestra, Nesse dia é ofertado um lanche também para os nossos irmãos, e eles recebem o passe e as palestras, desde que aqueles que aceitem o passe. E aí outro trabalho é a distribuição de lanches nas imediações do metrô Carandiru. Esse já ocorre todo sábado, por volta das 16h30, 17h, o pessoal vem preparar, e eles saem por volta das 18, 18h10, por aí, para entregar esse lanche, ali nas imediações do metrô Carandiru. É outra coisa também que quem trabalha sabe, está aumentando bastante também, É uma coisa boa para trabalhar, mas é uma coisa ruim diante do que está acontecendo na nossa sociedade, Está aumentando muito o número de pessoas que vão à busca desse lanche lá. No final de semana aí o Daniel, que é um dos que mais trabalham, nesse projeto, ele estava falando que, infelizmente, hoje, nas últimas semanas, eles têm visto que está aumentando muito as pessoas que vão atrás do lanche. Mas, se nós podemos ajudar, devemos colaborar, E aí a gente agradece, também quem colabora sempre com a casa, nas doações, principalmente da composição das cestas básicas, que graças a Deus é a vocês que a gente consegue esse trabalho, E nós temos também no primeiro e terceiro domingo, o trabalho com as mães gestantes, com as mulheres que estão gestantes aí, É um trabalho que também dos cuidados da gestação e dos primeiros cuidados com o bebê, E no final é dado um cobertor, um enxovalzinho, Elas ganham enxoval. Esse trabalho também é muito bonito e a casa está desenvolvendo aí. Tá ok? E eu tenho um recado agora, que pediram para a gente passar. São para dois amigos nossos aí. Eles chegaram pela internet. Se eles estiverem assistindo essa palestra, ou se porventura vierem a ver depois de gravada, É o Reinaldo Cruz, que ele teve interesse em comprar o livro Mirabelle, e ele mandou uma pergunta, como que ele faz, Então, tem duas sugestões, Ou você vai direto no site, no www.casadocaminhodesantana.com.br, lá tem toda a instrução, ou você manda seu e-mail, que nós lhe mandaremos, porque você fez a pergunta, mas não mandou o e-mail, tá ok? Você entrou no site, fez a pergunta e não mandou seu e-mail. Se você quiser que a gente te dê todas as informações. E a Bianca também, que foi outra irmã que pediu uma ajuda, e a gente foi orientado para que ela venha, se ela, por favor, comparecer aqui na casa mesmo,
O endereço da casa também está no site, mas eu vou frisar, é Rua Dr. Olavo Egídio, 917, Santana. Se ela puder comparecer na casa para conversar sobre esse problema que ela pediu ajuda. Tá ok, Bianca? Então é Bianca e Reinaldo Cruz. Então estão dados esses recados. E nós temos também que falar só um pouquinho sobre esse livro, né? Quem tiver interesse, principalmente os amigos da internet, né? No nosso site está bem descrito como comprar. Até o livro que a casa lançou, é o livro do Mirabelli. Então quem quiser comprar isso daí, você tem um ícone lá na casa que você vê todos os ensinamentos de como comprar esse livro. Tá ok? Então são esses os recados. Eu peço agora que os presentes desliguem seus celulares, por favor, e vamos dar início, então, aos nossos trabalhos. Eu convido todos a cerrarem os olhos e vamos nos aquietando, nos apaziguando, deixando que essa paz que já reina aqui nessa casa adentre seus pensamentos, o seu coração, que você possa sentir a presença do Mestre Jesus, pois foi Ele próprio que disse que sempre estaria no meio de nós, onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome. E nós acreditamos nisso, que Ele está sempre no meio de nós. É através dele que nós vamos pedindo licença a Deus, nosso Pai, esse Pai de amor, de bondade, para iniciarmos os trabalhos de hoje. Confiantes na presença do Cristo e também pedindo a intercessão de Maria Santíssima para que abra principalmente as nossas mentes, para que possamos entender tudo que vai ser falado, tudo que vai ser colocado. É um momento breve de estudo, mas é de muita valia. Pois as duas asas que nos sustentam é o conhecimento através do estudo, esse é um dos caminhos. E a prática através das obras, né, da caridade. Então nós fomos criados para isso, para nosso desenvolvimento, nosso crescimento. E o crescimento, ele se vem dessa maneira. Pela moral e pelo estudo. Então é muito importante nós, esses minutos que passamos aqui, prestar bastante atenção, para podermos depois refletir, buscar as obras da doutrina, para que possamos ter mais entendimento e, consequentemente, evoluirmos. Pois esse é o nosso objetivo, uma vez criados. Então, também contando com a proteção desses amigos espirituais, que estão sempre também aqui para nos ajudar, nos instruir e nos instruir, nós vamos pedindo licença para iniciarmos os trabalhos. A leitura de hoje, ela é Advertência de Amor, é do livro Desperte e Seja Feliz. É o item 2 desse livro, é pelo espírito de Joana de Ângeles e do nosso amigo Divaldo Franco, que é quem escreveu. E eu convido a Raquel, nossa irmã, para vir fazer esse estudo conosco. Obrigada, Vlad. Boa noite a todos, novamente. Boa noite àqueles que nos acompanham também, né, via internet, onde estamos sempre unidos no nosso pensamento para que possamos estudar mais um pouco. Nós vamos iniciar essa página justamente pelo título, Advertência de Amor. Para começar, nós temos que abolir essa questão negativa em relação à palavra advertência. É muito interessante, quando nós falamos em advertência, nós não pensamos em nada bom. Não é positivo. Isso é um tanto cultural para nós. Dentro da nossa cultura, quando nós somos chamados a uma advertência, chamados à atenção, é para algo que fizemos de errado. Mas, na verdade, a advertência é para que não façamos nada
pior do que aquilo que já fizemos. Porque se nós cometemos algo errado e fomos advertidos, para não piorar a situação, nós somos chamados à atenção e levamos uma advertência. E quando eu parei para estudar esse texto, eu fui na prática pesquisar a palavra, e é verdade, não tem jeito, não tem quem não pense isso. Né? A minha netinha chegou e falou, vó, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou estudando. Para quê? Para fazer uma palestra. Que palestra? E o nome da palestra é Advertência de Amor. Ela fez, o quê? Eu falei, Advertência de Amor. Aí eu chamei ela, falei, Giovana, o que é advertência? Fez assim, advertência, vó, é aquilo que a gente faz na escola, de errado para pro, e a gente leva uma advertência no caderno que depois a mãe tem que assinar. Ah, obrigada. É uma advertência, não é? Quer dizer, não é positivo, não é legal. Ninguém gosta de levar uma advertência. Aí eu perguntei para o meu supervisor no trabalho, para o meu chefe. Falei, chefe, o que é uma advertência para você? Ele foi pego de surpresa assim, advertência? É aquilo que eu tenho que aplicar, mesmo de má vontade, quando alguém faz algo indevido. Falei, muito obrigada, gostei da sua resposta. Mas por que você quer saber? Aí, como ele é uma pessoa de muito diálogo, eu falei, por causa disso. Ele falou, é verdade. Ele falou, mas é que não tem outro substituto para isso. Eu falei, ai, chefe, será que não tem? Porque a advertência já vem calcada na negatividade. Eu vou levar uma advertência, ninguém gosta. Não é? É como chamar a atenção. Quando nós usamos a frase, algo me chamou a atenção, tem uma conotação, é positivo, algo me chamou a atenção. Agora, eu fui chamado a atenção. Não, ninguém gosta. Somos orgulhosos para isso. Nós não gostamos. É como se fosse algo que nós cometemos de errado, que nós fomos relapsos, não corremos a tempo, enfim, nós não gostamos. E dentro desse texto, nós vemos que a conotação ela é totalmente positiva. A Joana nos traz a palavra advertência como um alerta. E é essa o real sentido, aliás, da palavra. É um alerta, é ficarmos atentos quando nós ficamos advertidos de algo. E dentro do Evangelho, toda a advertência é uma advertência de amor. Porque o Evangelho, ele é totalmente uma advertência para nós. Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele nos adverte para que saibamos a lidar com todas as situações da nossa vida. Ele nos chama a razão, nos chama a atenção para tudo aquilo que possa nos fazer sofrer. Porque não precisamos sofrer. Onde está escrito no Evangelho ou na natureza que nós precisamos ser vítimas de alguma dor para sermos felizes? Em nenhum lugar. Não existe isso. Não existe. Tanto é que o título do livro Desperte e Seja Feliz. Dentro desse despertar para a felicidade, temos que usar das advertências. Não é? Então, quando nós nos advertirmos de algo, ou porque nós descobrimos algo e podemos ficar advertidos, é muito bom, ótimo. Mas nem sempre é assim. Às vezes nós precisamos que alguém nos adverta. Alguém que nos mostre o caminho para que não passemos por determinadas dores e sofrimentos. E isso é positivo. E o Evangelho é isso. E nós aceitamos o Evangelho com muito amor e carinho, sem essa conotação negativa. Olha como nós somos contraditórios. E quando outro nos adverte de algo, nós achamos que é nossa. Não é? Isso quando nós não pensamos, nós podemos não falar. Mas nós pensamos quem ele pensa que é para nos advertir. Mas Jesus pode. Não é? Jesus pode. Só que nós devemos, dentro daquilo que ele pode, seguir tudo aquilo do qual ele nos adverte. E está lá no Evangelho. O Evangelho, ele nos fala de todos os futuros dias, de todos os tempos futuros,
que virão, que não serão fáceis, para que possamos ficar advertidos em relação a isso tudo. E nós, como bons ouvintes, como aquelas criaturas cristãs, sempre aguardando o Apocalipse, nós estamos esperando esse dia chegar. Quem aqui, né, não passou, acho que a Carolzinha não, mas quem aqui não passou pela chegada, pela virada do milênio? Não é? Ai, vai mudar o milênio, já vai acabar o mundo. Isso porque na nossa infância nós ouvíamos dizer que que o mundo não iria passar do ano 2000. E batia aquela aflição, né? Dava um medo. Nossa, aí vinha as contas. Quantos anos será que eu vou ter quando o mundo acabar? Né? Eu vou ter tal idade, aquela coisa. E nós ficamos esperando isso. É uma coisa muito cultural. Se tornou um paradigma. A gente esperava. Nós esperamos aqui. E o evangelho, em alguns aspectos, ele é um tanto premonitório e apocalíptico. Só que nós temos que pensar o seguinte, aí vem a razão. Olha a advertência de Joana de Ângeles. Vamos raciocinar em cima de tudo aquilo que lemos e que ouvimos nesse sentido. O evangelho, ele nos traz, através de alegorias, situações difíceis que o mundo, a vida, a própria humanidade enfrentaria em relação a quê? Ao próprio progresso. O próprio Jesus, quando ele falou, eu não vim trazer a paz, mas sim a espada, ele já prenunciou esse progresso. Porque o que ele quis dizer com isso? Para que possamos ter a paz, para que possamos ter aquela harmonia íntima, nós precisamos fazer uma revolução total em nosso íntimo. Essa paz, ela não é presente divino, ela não é mágica. Não vem embrulhado num papel, de repente a gente desembrulha aquele papel de presente maravilhoso e a paz está lá dentro. Não é assim que funciona. Ela é fruto de uma revolução, de uma ebulição em nosso pensamento e sentimento. Somos criaturas em constante progresso. E para que possamos progredir, nós temos que mudar. Então, nós vamos mudando sentimentos, vamos mudando pensamentos, a nossa maneira de enxergar a vida, situações, ela se transforma. Que bom! Nós não poderíamos ser aquelas criaturas estáticas, desde o momento em que reencarnamos até o dia do nosso desencarne. Não, de forma alguma. Somos aquelas criaturas que estamos sempre em busca do quê? Da felicidade. Isso não dá, não tem ninguém que vá dizer o contrário. Nós não queremos sofrer, nós queremos felicidade. Nós buscamos a felicidade constantemente, porque ainda somos inconstantes naquilo que temos, naquilo que adquirimos. Nós somos. Nós podemos ter 1000 motivos para sermos felizes, mas nós sempre vamos encontrar um que justifique a nossa infelicidade. Nós estamos sempre ansiosos nessa busca. É natural ainda. É correto? Não, não é correto. Mas é natural diante da nossa condição ainda como espíritos. Porque nós vivemos o quê? Em busca. Quando nós formos espíritos já evoluídos, num patamar mais elevado, onde nós conseguimos mudar os nossos conceitos e valores, encontrarmos felicidade, encontrarmos satisfação no pouco, essa ansiedade, ela se aplaca. Nós não vamos mais viver nessa ânsia, nessa busca desenfreada de algo que nos faça felizes. Não, não vai precisar. Nós vamos saber que o simples é o que nos satisfaz, que o mínimo é o necessário. E não mais do que isso. E para isso nós somos advertidos. Porque essa ansiedade acelerada, incessante da busca daquilo que nos satisfaça, faz com que nós soframos muito. E nós somos advertidos evangelicamente para que isso não aconteça.
Então, voltando lá, a questão do fim do mundo, a questão dos grandes acontecimentos terríveis que assolariam a humanidade e terminaria com toda a vida, todo tipo de vida, já acontece. Sempre aconteceu. Sempre. Isso é histórico. Não existe uma data para que ela se inicie. Sempre aconteceu. Nós vemos lá, no Livro dos Espíritos, no livro 3, onde nós estudamos as leis naturais, tem a lei da destruição. A lei da destruição, ela é fantástica sob esse ponto de vista, para que nós possamos entender a renovação dos ciclos. E a vida, ela é feita de ciclos. Termina um ciclo para iniciar outro. É onde se aplica a lei da destruição, que na verdade é a lei da transformação. Algo precisa ter um fim para que algo novo inicie. Isto não quer dizer que tudo vai se acabar. Então, é lógico que a natureza, às vezes, aproveita uma situação para que algo se recicle, algo se transforme. Nós não vamos nos iludir com determinadas questões. Joana fala que nós temos que ser aquelas criaturas que precisamos tirar o véu de qualquer tipo de ilusão de nossas mentes e dos nossos olhos. Somos espíritos imortais que, de tempos em tempos, encarnamos. Não é o contrário. Tá? Nós somos espíritos imortais que de tempo em tempo desencarnamos. Não. De tempos em tempos nós encarnamos. Somos espíritos. De vez em quando a gente recebe um corpo para podermos trabalhar com ele. Trabalhar no sentido de aprimoramento, evolução, aprendizado, provas, né? Passarmos por experiências que só um corpo físico nos faz capazes de passarmos por aquelas experiências. E isso tudo faz com que nós possamos evoluir. É dentro do contexto evolutivo que isso ocorre. Não é? E quando isso acontece, nós acabamos com um ciclo em nossa vida. E dependendo daquilo que nós precisamos passar, porque um dia o corpo perece, um dia o corpo acaba. Ele tem que acabar. Tem que acabar, senão como seria? Não é? E ele tem que acabar e tem que haver uma justificativa para ele acabar. A ciência tem que justificar de alguma forma. Não é? Ou ele não aguentou por algum problema de ordem física, aí nós somos acometidos por uma doença que agrava toda uma situação e o corpo perece. Por vezes, bruscamente, isso pode acontecer também, independente de nossa vontade. O corpo perece. Agora, existem aquelas situações onde um espírito precisa passar por uma determinada experiência e os nossos mentores, os nossos superiores, sabendo aonde aquele espírito pode passar por essa experiência, conduz a criatura até ela. Um exemplo bem simples disso. As chamadas catástrofes naturais. O que nós vamos entender por catástrofes naturais? Terremotos, tsunamis, né, calamidades, enfim, tudo aquilo que um processo da natureza provoca e a consequência é uma catástrofe. O espírito que precisa passar por um tipo de experiência como essa, ele vai passar. Ele vai passar. E de que forma? Ou ele é levado até a situação, ou ele nasce numa região onde aquilo pode ser possível acontecer, enfim. Então, isso é uma forma da natureza, né, e da espiritualidade juntas fazerem com que um ciclo termine para que outro inicie. Então, tudo na natureza e tudo aquilo que acontece em nossa vida é mais ou menos assim. Eu digo mais ou menos porque existem situações em que o nosso livre-arbítrio
comanda essa situação, principalmente no que se refere a desencarne. Não é? Então, existe algo que está realmente escrito para que possamos passar por esse algo. Mas nós podemos mudar toda a trajetória no meio do caminho. É raro, mas acontece. Não é? Porque a verdade é que nós não temos e nós não podemos fugir daquela situação que já está determinada para nós. Por quê? Porque aquela situação é que nos é necessária. Simplesmente por isso. Está lá no Ministério do Planejamento, né, do nosso reencarne. Aquela situação é a necessária. Mas por algum motivo, por um ou outro, nós podemos sair fora. Ou por mérito, ou por não aguentarmos a situação que vivemos, nós podemos adiar, abreviar, ou então adiar. Não é? Ou nós abreviamos ou adiamos a nossa trajetória carnal. Por isso que não existe o absoluto. Mas em 90% dos casos, mais ou menos isso, mais ou menos essa média, nós somos conduzidos ao que nos é determinado. E nós ficamos assim, horrorizados, eu digo na nossa visão, não na visão da espiritualidade ou da visão divina, de forma alguma, para eles é tudo muito natural. Nós aqui dentro da nossa limitação, nos sentimos assim, horrorizados com tudo que acontece à nossa volta, em termos de coisas que fazem com que possamos sofrer. Então, hoje, por exemplo, pegando o exemplo de hoje, muita gente diz que hoje a nossa vida é muito mais difícil, porque antigamente era tudo mais fácil, né? Era mais violenta. A violência está aí, as agressões, enfim, e egoísmo. Ontem, no tema de nossa aula aqui, foi o egoísmo. Gente, é muito relativo tudo isso. Tudo isso que se diz hoje como o horror das épocas atuais, sempre existiu. Sempre. O que nós não tínhamos era uma população encarnada tão numerosa, não tínhamos meio de comunicação, então não sabíamos, não é, Vlad? Nós não sabíamos o que acontecia, mas era bem pior. Era pior. Não é? Hoje nós temos, vamos dizer, o crime, entre aspas, virtual, tecnológico. São outras maneiras que a mente humana, a inteligência humana se deixa levar para agir conforme sua tendência e a sua índole. Isso não quer dizer que as pessoas estão piores. Não, essa mesma mente, se ela estivesse lá nos primórdios da humanidade, ela iria agir assim, da mesma forma. Ela só não ia ter a tecnologia para agir. Mas aquilo é do espírito. O espírito com essa índole, com essa tendência, ele vai pensar da mesma forma. Ele vai agir de forma errada. Do mesmo jeito. Não há o que o impeça. O que vai impedir essa atitude é a elevação da criatura. É a moral. E não os meios que ela dispõe para cometer um ato agressivo, violento, um crime. Não. Mas é ela em si é que vai fazer com que isso aconteça ou não. Então, nós fomos advertidos através do Evangelho para que tenhamos toda a defesa quanto ao que ainda estava por vir. Isto não quer dizer que fosse pior ou em grande escala em termos de violência ou crime. Não. Mas em termos de facilidades para que isso ocorresse. Né? Como nós temos hoje aí toda uma tecnologia que contribui para isso. Não é? Então, nós temos que ficar atentos a isso. Então, a advertência foi essa. E a questão da advertência já era uma evolução. Já era um progresso. Não é? Porque mesmo antes de surgir o Evangelho, antes de Jesus, tudo isso já acontecia. A partir de Jesus, que veio nos falar da lei de amor em todo o seu contexto generalizado, ele nos adverte. E qual é a advertência maior que Jesus nos faz? Não é? Coroado e assinado por todos os espíritos superiores, por Deus nosso Pai. É que tenhamos o conhecimento.
conhecimento. Ele nos chama a razão. Porque a partir do momento que adquirimos o conhecimento, nós vamos o quê? Manifestando o melhor de nós. Quando nós falamos em sentimento, em coração, aquela coisa assim, e deixamos a razão de lado, nós estamos indo para o caminho inverso. É o caminho inverso. É a razão que comanda o sentimento. Não é o sentimento que comanda a razão. Uma questão básica é: por que eu admiro alguém? Eu já parei para pensar por que eu admiro alguém. Eu gosto daquela criatura, mas algo ela faz, alguma coisa ela tem de bom que eu vou saber dizer porque eu gosto dela. Isso é razão. Isso é racional. É racional. Essa questão do, eu gosto porque eu gosto, sim. Mas se a gente parar para pensar, eu gosto porque eu gosto, mas eu gosto porque aquela pessoa é legal. Nossa, ela tem as mesmas ideias que eu, nós temos afinidades. Não, a pessoa é alegre. Isso é o coração que está dizendo? Não, é a razão. Isso é a razão. Jesus era puramente razão. Jesus era racional. Era racional. E ele fazia de todo o seu conhecimento, de toda a sua evolução espiritual, adquirida em toda a sua trajetória como espírito, ele fez disso a sua moralidade. A sua moralidade foi adquirida através dessa razão. E quando nós adquirimos esse conceito moral através da razão, nós estamos no ápice do amor. Aí é que está. Hoje, a nossa condição ainda é barrada está no Evangelho. Orgulho e egoísmo. Tudo barra aí, por incrível que pareça. Nós estamos barrados dentro do orgulho e do egoísmo. Quando nós vamos parar para pensar, nós queremos dar alguma justificativa, ou entra um ou entra outro aí no meio da história. Não, é porque, e quando nós queremos justificar através de alguém? Não, eu não fiz, ou então eu fiz errado por causa de alguém. Tem sempre alguém. Mas isso não existe. Na verdade, nós sabemos que não existe. Mas nós gostamos de nos martirizarmos, sermos a vítima. Não é? Por quê? Por orgulho também, por vaidade. Porque se nós nos mostrarmos, tivermos a humildade de admitirmos um erro, aquilo não vai fazer bem para nós. Nós ainda não conseguimos lidar com isso, que é a humildade. Humildade também não é nós nos humilharmos. É diferente. Humildade não é humilhação. Humildade é o reconhecimento. Sem medo de errar. Erramos. E nós erramos. Nós erramos. E ter aquela disponibilidade para o acerto. Isso é fundamental. Isso é ser humilde. Porque quando nós nos sentimos humilhados, nós somos orgulhosos. E não queremos saber o que é o certo. É bem diferente. Então, ser humilde é difícil. Duas coisas difíceis. Humildade e paciência. Que são duas coisas que nos faltam. Nós somos ansiosos e orgulhosos. Ainda. Nós já fomos piores? Já fomos piores. Fomos piores. Porque hoje nós já admitimos que somos assim. E estamos trabalhando duro para nos livrarmos disso. E quando isso nos incomoda, passa a incomodar, é um bom sinal. É sinal de que Jesus conseguiu o seu objetivo. Nos tirou da zona de conforto. Trouxe até nós a espada, a revolução íntima, que é para que nós pudéssemos mudar esse ser humano velho que está dentro de nós e trazermos um novo. Como dizia Paulo de Tarso. Não é? Vamos mudar, vamos trazer o homem novo para dentro de nós. A Joana nos alerta que nós devemos ser clareados pela razão da fé espírita. Olha a frase que a Joana nos traz. Tenhamos a lucidez do discernimento. Isso é pura razão. Saber discernir. A perseverança da convicção. Isso é difícil. Isso é difícil. Vamos lá lembrar de Pedro.
Isso, vai ter uma hora em que nós vamos resvalar e chamar até Deus de injusto, não é? Então, olha a perseverança naquilo que acreditamos, na nossa convicção. E a coragem de porfiar fiéis até o fim. Olha como é difícil isso. Porque às vezes é através do nosso exemplo, que tem que ser corajoso, isso é fruto de coragem, que nós vamos trazer até nós aqueles que ainda não entenderam certas coisas e ainda sofrem por ignorar determinadas verdades. Então, tá aí. Fica para nós raciocinarmos em cima disso. É a receita da advertência que a Joana nos traz. Não é? Então, é a lucidez do discernimento. É a perseverança na convicção. E a coragem. Para que possamos exemplificar. Fantástico. Não é fantástico? E fica a lição para a semana. A partir daí. A partir daí. E para que possamos encerrar, nós podemos dizer que é a última frase do texto, que diz: os tempos, por fim, chegaram. E esse tempo, ele chegou já há muito tempo. Nós podemos dizer isso todo dia. Chegou hoje esse tempo. É isso mesmo. Mas, vamos recordar, Jesus está conosco. Jamais haveria algo trevoso, algo horripilante, algo assustador que nos fizesse sofrer sem o esteio, sem o apoio, sem o colo do Mestre ou do Divino Pai. Jamais, sob forma alguma. Porque se tudo nos é permitido, até aquilo que nós chamamos de ruim nos é permitido, é porque Deus assim permite. Deus permite acima de tudo. E se Ele nos permite situações alheias à nossa ação, à nossa atitude, mas de repente nós nos vemos numa situação desse teor, tenhamos fé. Tenhamos fé. Que é nessa situação que nós vamos nos fortificar. Essa situação tem algo a dizer para nós. Sempre que nós estivermos numa situação difícil, vamos pensar o seguinte: o que será que Deus está querendo me dizer? Onde será que eu tenho que aprender? O que está faltando? O que é que eu não entendi? Mas tenhamos fé e sigamos avante, atentos, porque estamos advertidos, atentos de que aquela situação está querendo nos dizer algo. Porque nada nos acontece em vão. Nada é infrutífero na nossa vida. Por isso que nós temos que dar tempo ao tempo, sabermos esperar. Por isso que eu citei a paciência, como está aqui no texto. Temos que ter essa paciência. Porque o tempo vai nos mostrar o porquê que aquela situação chegou até nós. E nós somos imediatistas, nós queremos primeiro saber o porquê para depois passar pela situação. Não é? E é o contrário. É o contrário. Porque se nós já soubéssemos de antemão o porquê que nós tínhamos que passar por aquilo, nós não aprenderíamos nada. Nós temos que passar pela situação que nos ensina passo a passo, nos traz exercícios de vários teores, de várias categorias, para que nós possamos saber o porquê. Porque o resultado, com certeza, é sempre bom. Sempre é bom. Até aquele que sucumbe diante de uma situação difícil, ele poderá se arrepender de ter sucumbido. E nesse arrependimento ele vai aprender alguma coisa. Sempre é aprendizado. Sempre. Somos espíritos em evolução constante. Né? E a nossa vida em todo o universo, não é a vida só na Terra, não. Somos espíritos. Vivemos na universalidade. A nossa vida, em termos de infinito, ela é um aprendizado constante. Que assim seja. Obrigado, Raquel. E agora é a hora da participação. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação para a Raquel, estamos abertos aí. Vamos formar fila agora. Tem da internet? Tem, né? Acho Tem que não, internet, né? não tem, Acho que não? não tem, Então não tá tem, bom. Gil? Então tá bom. Você quer fazer? Então vamos lá.
Boa noite, Raquel. Boa noite. Oi, Gil, boa noite. Como você disse, né, nós somos sempre lembrados, advertidos, né, primeiramente por Jesus, né, através do seu Evangelho, e depois por todo, né, a espiritualidade aí, né, os companheiros que vêm, né, nos lembrar, né, principalmente de buscar o conhecimento, né, de amor ao próximo. Então, de certa forma, Raquel, nós podemos dizer assim que uma parte, né, do nosso sofrimento, né, assim, vamos dizer, todos aqueles, né, que conhecem o Evangelho de Jesus, né, seria pelo fato de nós, né, ignorarmos, né, não darmos ouvido a essas advertências, né, que não são... Às vezes, Gil, não é nem que nós não damos ouvidos, nós não entendemos, né? A questão é não entender. Por exemplo, como é que nós vamos entender amar ao próximo como a si mesmo? Quando nós chegamos nessa parte do Evangelho, a gente fecha o Evangelho, deixa de lado, não vou ler mais. Né? Porque eu cheguei no impossível, eu cheguei no ápice do impossível. E isso é uma advertência. Advertência. Porque a partir do momento que eu entender o que isso quer dizer, minha vida muda. A visão muda. Porque Jesus não quis dizer, né, que saiamos por aí amando todos aqueles que nos odeiam. Não é isso. Não é isso. Ele quis dizer que você tem um inimigo. Isso falando a grosso modo, gente. Você tem um inimigo? Tem alguém com quem você não simpatiza? Alguém que não goste de você? Deixe que isso seja um problema dele. A sua parte a nossa, no caso, é passar a vê-lo de forma diferente. Aquela criatura que ainda não acordou, não despertou para certas verdades e ainda mantém esse sentimento. Então, olha a razão aí, Gil, olha a razão. Olha a razão que vai mudar um sentimento. Então, na maioria das vezes, é que nós não entendemos o que está ali. É isso que nos faz infelizes. Porque se nós enxergássemos totalmente, de forma racional, as advertências de amor do Evangelho, tudo seria diferente e mais fácil. Mas nós estamos caminhando para isso. Nós estamos. Não é? Essa é uma verdade, essa é uma realidade. Nós estamos começando a desvendar algumas verdades. E não é que dá certo. Obrigado, Raquel. Obrigada, Gil. Tá quietinho. As leis divinas. Não, fala do Evangelho, não é? Fala da advertência do amor. Agora, as leis divinas, nós vivemos sob elas, né? Nós vivemos submetidos às leis divinas. E há daquele que a infringir. Não tem jeito. Vai ser advertido. Vai levar a advertência. Porque não tem como fugir, não é? As leis divinas. As humanas... Bom, mas as humanas já entram num outro contexto, não é? Num outro contexto. Porque as leis humanas, como elas são mutáveis, elas andam de acordo com a época. Também. Sim, deveria. Sim. Sim. Sim, com certeza. Sim, mas... exato. Só que...
É, é. Ali. Vai. Não, mas isso, sim, sim, não roubarás, não matarás, isso não é correto em lugar nenhum, em situação nenhuma. Só que a pena, entre aspas, né, para cada cultura, ela é diferente, ela é relativa. Ela é relativa. Ela é relativa. Não fala, que ela só fala do... Então, mas eu vou pegar um gancho, só para nós terminarmos, lá do início, Flávio. Quando você estava aqui abrindo o trabalho hoje, uma coisa muito interessante a respeito de como aumentou o número de pessoas necessitadas, não é? Em contrapartida, aumentou o número de pessoas querendo ajudar. É verdade. Isso é uma realidade que hoje nós vemos assim, é muito... Isso traz uma felicidade muito grande, vendo o número de pessoas que se abalam com a situação, correndo atrás e querendo ajudar. Uma vez, no outro centro que eu trabalhava, os Servos de Jesus, era um centro que vivia lotado. E, de repente, começou a ficar meio defasado, até que teve um dia que tinham 3 pessoas na palestra. É um centro enorme, cabe mais de 150 pessoas, é enorme. Aí o dirigente do centro, ele fez uma colocação muito inteligente e bem vanguardista até no caso. Assim, poxa, Marcos, olha, que pena, né? Uma pessoa, um colega de trabalho, assim, o centro está vazio. Ele fez assim, eu vou ficar mais feliz o dia que não tiver ninguém precisando de passe. O dia que não tiver mais ninguém precisando de um passe, de uma assistência, eu vou ficar muito feliz. Ele falou que enquanto tiver, né, estamos aqui para atender. Mas é sinal da necessidade. Eu nunca mais esqueci isso. Então, é a questão do equilíbrio, realmente equilíbrio. Você citou algo que surge, acontece, é lógico, devido a uma situação. Uhum. Então, justamente. Olha. Exatamente. Também. Exato. Tá vendo? Olha, está vendo como nós conseguimos mexer com o íntimo das pessoas, de uma certa forma? Outra coisa também, Flávio, dentro desse contexto. Hoje, eu fiquei sabendo, essa semana, eu participei de uma reunião e estou participando de uma pesquisa para a implantação de um projeto de empresas que estão abrindo espaços dentro da empresa para programa de autoajuda. Maravilhoso isso, gente. Maravilhoso. Sabe, vamos dedicar um tempinho da nossa hora lá dentro do trabalho. Então, é formado grupos de funcionários, aqueles que desejam, claro, né, e que têm o perfil para isso. Então, são formados grupos de pessoas que atendem aqueles que querem desabafar, precisam de uma palavra. Enfim, esse serviço está sendo feito por telefone, tipo CVV, gente. Mas são empresas que estão implantando isso. Eu achei isso extraordinário. Falei, olha a visão do próprio capitalismo, que está deixando um pouquinho de lado, tirando umas horas para cuidar daquele que precisa, porque se ele não for tratado, se ele não se cuidar, ele também não vai conseguir ser um bom funcionário. Nossa, é fantástico isso, gente. Isso faz parte da evolução. Aquela, não é? A vulnerabilidade, e a pessoa muda totalmente sua maneira de ser e da sua visão. Fantástico isso. Ah, com
certeza. Com certeza, Vlad. Isso não é castigo. É a lição de casa, é a prova, é a prova. Não, é. De impacto não dá para falar. Não dá para falar. Vamos ver daqui, não é? Exatamente. É a prova. É a prova. Obrigada. Nós. Ai, gente, nós que ganhamos. É duro entender, mas é uma realidade que todos nós vivemos isso, não é? Quem não passa por essas situações? Gente, é comum a todos. Por isso que é gostoso, por isso que é bom nós conversarmos sobre isso, porque é uma troca de ideias, porque é tão comum a todos nós, não é? Quem não passa ou não passou por situações desse teor, não é? Gente, que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos uma boa emenda de feriado aí para quem vai emendar e um bom final de noite. E temos um material imenso nas mãos que a Joana de Ângeles nos deixou para que algo possa mudar dentro de nós. Muito obrigada, que assim seja.